Meus caros amigos e amigas, estamos mais uma vez no nosso Facebook para mais uma conversa. Hoje queremos conversar um pouco sobre a vida do grande Papa São João Paulo II. O dia dele foi ontem, dia 22 de outubro, mas normalmente quando a festa de algum santo cai no domingo, a igreja normalmente celebra a festa no dia seguinte, porque o domingo é reservado para a celebração da ressurreição de Jesus. Bem, então hoje, segunda-feira, podemos então conversar um pouco sobre São João Paulo II. É um santo extraordinário, um pontificado extraordinário que nós temos muitas coisas para conversar. Então, vamos conversar um pouco sobre ele. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que no sábado, na sexta-feira e no sábado passados, deixamos anunciado aí na nossa página que haveria a nossa programação, mas infelizmente eu tive um problema aqui no meu computador, não no computador, eu tive um problema aqui no Wi-Fi e não consegui sinal para a transmissão através do celular. Mas tudo bem, estamos aí. Os dois temas que eu iria fazer na sexta-feira e no sábado seria exatamente São João Paulo II e depois um outro programa sobre o amor de Deus. Mas nós vamos fazer para frente esta programação. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção para essa nossa conversa de hoje, que é bastante importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus, mãe da igreja, esteja conosco neste momento, intercedendo por nós com a sua intercessão de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos e temos consciência de que, sem a tua graça, sem a tua bênção, nós não conseguimos fazer nada bem feito. Dai-nos, Senhor, então, neste momento, a vossa graça e a vossa bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a você que está aí conectado conosco, Tereza Monerá, Lena Souza, muito boa noite a vocês todos, Simone, Marcílio. Queremos conversar hoje um pouco sobre São João Paulo II, porque foi um homem que marcou o século XX. Sem dúvida, o Papa que mais marcou a Igreja no século XX. Foi um pontificado de 25 anos, quase 26 anos. Foi, assim, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. Apenas ficou atrás do Papa Pio XI, que teve um pontificado de 31 anos, e o Papa Leão XIII, que teve um pontificado de 26 anos, ou seja, num leque de história aí de 2.000 anos, de 266 papas, foi um Papa que teve aí o terceiro maior pontificado. Não foi brincadeira. E, além de tudo, um Papa que enfrentou muitas coisas importantes. Por exemplo, principalmente o regime comunista, um Papa que viveu no tempo do martírio, viveu no tempo do nazismo, viveu no tempo do comunismo, sofreu terrivelmente no nazismo, também depois na fase do comunismo, e foi eleito exatamente no ano de 1978, em outubro de 78, quando o mundo vivia uma situação muito difícil. Havia aquela guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e nós dormíamos sem saber se a gente acordaria vivo no dia seguinte, porque se um dos presidentes acionasse aquele botão vermelho das ogivas nucleares, o mundo podia ser pulverizado.
né? Me lembro que na época os cientistas diziam que o mundo tinha uma capacidade instalada de bombas nucleares. Não estou falando de bombas atômicas, estou falando de bombas nucleares, que são 1000 vezes mais potentes do que as bombas atômicas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Os cientistas diziam que ambos os lados tinham um poder de destruição capaz de destruir toda a humanidade 49 vezes. Então, nós dormimos sob uma espada de Damocles sobre a cabeça. Mas, graças a Deus, né, pela ação da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, né, e do Papa João Paulo II, esse arsenal, né, especialmente do lado comunista, foi desmontado, porque a Rússia, o comunismo desabou na Rússia a partir de 1979, quando ninguém esperava que isso acontecesse, de maneira assim quase que meia mágica, né? O comunismo foi desabando em 1989, né? O muro de Berlim caiu, e tanto há a convicção de que esse muro de Berlim, o muro da vergonha, o mundo que separou a Europa numa parte livre, numa parte comunista, presa, chamada cortina de ferro, a prova de que esse muro caiu pela intercessão de Nossa Senhora e de João Paulo II é que um pedaço desse muro hoje ele está lá no pátio, né, da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Ou seja, é uma demonstração clara, né? E outro sinal maravilhoso que nós vimos em tudo isso foi que no dia exatamente 13 de maio de 1980, 2 anos após o Papa estar eleito, né, ele foi baleado na Praça de São Pedro, no dia de Nossa Senhora de Fátima, por aquele turco, Ali Agca, né, que quando a polícia italiana concluiu, né, todo o inquérito desse atentado, a polícia italiana chegou à conclusão que quem fez aquele atentado foi exatamente a polícia secreta da Rússia, da comunista, a KGB russa, que queria realmente eliminar o Papa João Paulo II logo no começo do seu pontificado, porque um Papa que saiu lá da Polônia, comunista, de trás da cortina de ferro, e veio ser Papa. Um Papa que tinha passado pelo nazismo, pelo comunismo, né? Quer dizer, o presidente da Itália, uma certa vez, disse que exatamente o comunismo estremeceu quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa. Bom, ele foi eleito Papa e ele disse, logo no começo do seu pontificado, né, na sua primeira alocução, ele disse: não tenhais medo, né? Abri as portas, né, do mundo para Jesus Cristo. Abri as portas da economia, abri as portas das universidades, abri as portas do mercado, abri as portas, todas as portas da política, da ciência, da arte, da música. Abri as portas para Jesus Cristo. Esse foi, assim, o primeiro pedido do Papa João Paulo II quando ele foi eleito, né? E depois que ele sofreu esse atentado, né, em 1980, uma coisa muito interessante, né? Ele teve tanta certeza que ele não morreu pela proteção de Nossa Senhora de Fátima, que ele pegou aquela bala que o atingiu, né, atravessou seu intestino, aquela bala caiu no jipe onde ele estava, ele pegou aquela bala e mandou para, né, o arcebispo de Fátima, é o arcebispo da arquidiocese de Leiria, é a cidade onde fica Fátima, e pediu, né, ao arcebispo, né, que colocasse essa bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, o Papa tinha uma certeza. Quando os cardeais foram visitá-lo na clínica Gemelli, quando ele pôde começar a receber visita, depois de quase ter morrido, né? Porque ele sofreu o atentado, veja bem, na Praça de São Pedro, até chegar à clínica Gemelli, né? Foi uma coisa impressionante. O secretário dele conta que conseguiram acessar o médico que ia operar. O médico estava no trânsito de Roma, que é um trânsito pesado, e o Papa já estava agonizando, né? Acharam que realmente foi um milagre não ter morrido. Depois ele falou para os cardeais, lá na clínica Gemelli, em Roma. Uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão que dirigiu a bala. Ou seja, não permitiu que a bala que atravessou seu abdômen ferisse algum órgão que fosse vital, que gerasse uma hemorragia
né? Assim, porque normalmente quando a pessoa, uma bala dessa atinge o fígado, ou atinge o baço, atinge o rim, que causa uma hemorragia nesses órgãos muito detentores de sangue, normalmente há uma hemorragia tão grande que a pessoa morre rapidamente. Mas ele atingiu o intestino, até que ele perdeu uma parte do intestino, mas ele sobreviveu. E ele realmente sentiu que era a mão de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, toda a vida do Papa João Paulo II tem tudo a ver com Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu em 1917, veja que coisa interessante, exatamente no ano que o comunismo se implantou pela primeira vez como um regime político, exatamente na Rússia. Né? E da Rússia se espalhou por toda aquela região, né? E não foi só a Rússia, aí nós tivemos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que além da Rússia tinha Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, inclusive a Polônia do Papa João Paulo II. Então, Nossa Senhora disse, né, lá para as crianças em Fátima, que se o Papa consagrasse a Rússia ao coração dela, né, a Rússia se converteria, a Rússia mudaria. E o Papa João Paulo II, nós sabemos que ele consagrou, em 1985, ele consagrou o mundo inteiro e consagrou a Rússia ao coração de Nossa Senhora, né, de Fátima. E aconteceu essa mudança em 1989, quando ninguém esperava. Né? Quem viveu nesses anos de 89, acompanhava os acontecimentos, sabe muito bem. Foi um susto para a humanidade, como desabou o regime comunista com a perestroika lá do Gorbachev. Não é uma coisa que ninguém esperava. Foi uma graça de Deus extraordinária. Bem, o Papa mandou aquela bala lá para Nossa Senhora de Fátima, e a coisa interessante, essa coroa de Nossa Senhora de Fátima, ela hoje está guardada lá no museu, ao lado da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, porque essa coroa é uma coroa muito preciosa, que só é colocada na cabeça de Nossa Senhora nos dias de grande festa, principalmente 13 de maio. E essa coroa, ela tem um significado muito especial para os portugueses, porque ela foi feita, né, pelas mulheres, as mães portuguesas, em agradecimento a Nossa Senhora de Fátima, pelo fato de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Então, seus filhos não terem sido enviados para a guerra. Então, as mulheres portuguesas, as mães portuguesas, é que mandaram fazer uma coroa muito bonita para Nossa Senhora, né, com pedras preciosas, e o Papa pediu que colocasse a bala aí. E que coisa impressionante. Eu já contei isso daqui, mas vale a pena repetir. Quando o técnico, não o técnico, mas os especialistas, os ourives que fizeram essa coroa de Nossa Senhora de Fátima, pegaram a bala, não sabiam onde é colocar essa bala. Porque, puxa, colocar uma bala, um projétil, numa coroa, cheia de pedras preciosas, eles acharam uma coisa difícil, mas que coisa interessante. Examinando a coroa, eles perceberam que havia um buraquinho bem na frente da coroa. E eles colocaram a bala ali e a bala encaixou perfeitamente naquele buraquinho. Eles não sabiam por que tinham deixado aquele buraquinho ali. Que coisa impressionante, né? Nos desígnios de Deus, na sapiência divina, já sabia que isso ia acontecer. Que coisa maravilhosa. Então está lá. A bala a gente pode ver, está lá no museu, atrás de um vidro blindado, né? A prova de bala lá no museu de Nossa Senhora de Fátima. Bom, isso, meus irmãos, mostra uma coisa muito importante. O Papa fez questão de ir lá, depois o Papa Bento XVI também foi a Fátima, o Papa Francisco foi a Fátima também, inclusive canonizar os pastorinhos. Então, tudo tem a ver, a vida de João Paulo II, com Fátima. Tanto assim que era um tremendo segredo, aquele tal terceiro segredo de Fátima, né? Desde que eu era menino, eu me lembro minha mãe, meus pais falarem desse segredo. Olha, Nossa Senhora deixou revelar 2 segredos, mas não deixou revelar o terceiro, né? Só o Papa sabe. E o Papa, né, Pio XII não quis revelar, Papa Pio XI não quis revelar, Papa João XXIII não quis revelar, Paulo VI não quis revelar, João Paulo I não revelou, João Paulo II revelou, mas só revelou, interessante, no ano 2000, ou seja, quando acabou o século XX. No dia 13 de maio de 2000, né,
o cardeal Sodano, que era o secretário de Estado do Vaticano, leu, né, a interpretação do terceiro segredo de Fátima, lá em Fátima. Né? E essa revelação do terceiro segredo de Fátima foi exatamente preparada pelo Papa Bento XVI, quando ele era assessor do Papa João Paulo II, que chamava-se o cardeal Ratzinger, e era o prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Então, o Papa João Paulo II pediu que o cardeal Ratzinger escrevesse a explicação do segredo, porque o segredo ele foi colocado assim em forma meio parabólica. Né? O cardeal, então, escreveu, foi conversar com a irmã Lúcia, que ainda estava viva no ano 2000, foi lá em Coimbra, em Portugal, conversar com a irmã Lúcia, né? Mostrou a interpretação que a Sagrada Congregação da Fé tinha dado, junto com o cardeal Ratzinger, e perguntaram se a irmã Lúcia se ela concordava. Eles concordam. É isso mesmo. Ainda disse para o cardeal, a mim coube receber o segredo, mas cabe à igreja interpretá-lo. Olha que coisa bonita, né? O poder da igreja, com, né, uma santa dessa, né, como Lúcia, né, que está aí em processo já de beatificação, né? Cabe à igreja interpretar. É isso mesmo. Né? Então, não tem mais nada para ser revelado sobre o terceiro segredo de Fátima. De vez em quando a gente vê alguma notícia da internet aí que não foi tudo revelado. Não, foi tudo revelado. E ali aparece, entre muitas coisas, aparece exatamente esse conflito do comunismo e da igreja. O comunismo querendo destruir a igreja no século XX. E aparece a figura daquele, né, bispo vestido de branco, baleado, que cai numa montanha. Ora, a gente sabe que o único bispo que usa branco é o Papa, né? Exatamente para distinguir dos outros. Né? E, no entanto, né, ficou bem claro aí o atentado que ele sofreu, bem claro o atentado que ele sofreu, né, no dia 13 de maio. É isso, meus irmãos, que marca profundamente, né, a história, assim, vamos dizer, um pano de fundo da história do Papa João Paulo II. Eu sei que vocês já conhecem muitas coisas sobre o Papa João Paulo II, mas eu gostaria aqui de destacar algumas coisas. Né? Ele foi tão devoto de Nossa Senhora, né? Tanto assim que ele fez a consagração dele pelo método de São Luís de Montfort, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Quando ele na época do nazismo, ele foi obrigado a trabalhar numa fábrica de soda, uma indústria química da Polônia, e ele carregava com ele o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. E ele diz aqui no tratado, né, que quando ele leu esse tratado aqui, mudou a devoção dele em relação a Nossa Senhora. E ele faz uma série de elogios, né, ao Tratado de São Luís de Montfort, e ele recomenda que as pessoas leiam esse tratado, né, e façam essa consagração que ele fez. Tanto assim que ele colocou, né, no brasão do seu pontificado exatamente aquela frase: Totus tuus Maria, todo teu Maria. É uma coisa interessante, lá em Portugal, se reza toda noite, às 9 horas da noite, o terço, ali diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e as pessoas cantam essa música, Totus tuus Maria, né? Sempre depois de cada mistério que é rezado, que é contemplado. Porque o Papa João Paulo II realmente colocou colocou todo o seu pontificado, colocou a igreja, né, debaixo aí da proteção de Nossa Senhora. Muito bem, outra coisa que eu gostaria de colocar, os grandes acontecimentos que o Papa João Paulo II realizou na vida dele. Bom, sabemos que ele deixou para nós muitas encíclicas, muitas exortações apostólicas, muitas constituições apostólicas. Aqui, dependendo do tempo, eu vou falar ainda um pouco sobre isso. Mas eu queria destacar grandes acontecimentos que ele realizou. Primeiro, foi o Papa que preparou a Igreja para o terceiro milênio. Né? Ele, inclusive, publicou aquela exortação apostólica, Tertio Millennium Adveniente,
né? Está chegando o terceiro milênio. E ele preparou o mundo para o terceiro milênio com 3 anos, um ano dedicado ao Filho, ao Pai, ao Espírito Santo, né? Nos anos que precederam o ano 2000, e no ano 2000 ele celebrou o grande evento, né, dos 2000 anos da redenção da humanidade. E ele fez, então, aí, exatamente muitos e muitos encontros no Vaticano, no ano 2000, né? Ele reuniu com os jovens, reuniu com os casais, reuniu com os cientistas, reuniu com os militares, né? Com cada um deles celebrando o ano 2000, né? De uma maneira específica. Foi realmente assim uma apoteose. Um outro fato extraordinário da vida dele foi que quando ele foi eleito Papa, havia na Polônia um cardeal muito famoso, o cardeal Wyszynski. O cardeal Wyszynski foi contemporâneo dele na Polônia, e esse cardeal foi preso pelos comunistas e também pelos nazistas. Um cardeal muito famoso, o cardeal Wyszynski. E o cardeal Wyszynski, mais velho do que o Papa João Paulo II, que João Paulo II foi eleito Papa muito novo, né, com 57 anos de idade, né, bastante novo, em comparação com os outros papas, né? Bento XVI foi eleito Papa com quase 80 anos, ou mais de 80 anos. O Papa Francisco com 78 anos. João Paulo foi eleito com 56 anos. Então o cardeal Wyszynski disse a ele o seguinte: olha, nós estamos lá ainda em 1978, estávamos ainda longe do ano 2000, né? Mas o cardeal Wyszynski falou a ele: Wojtyła, uma das missões que você tem é preparar a igreja para o terceiro milênio. Foi realmente uma colocação assim, tanto quanto profética. E realmente ele foi o homem que, né, atravessou com a igreja, né, para o ano 2000. E deixou muitos documentos. Outra coisa impressionante que o Papa João Paulo II deixou foi o catecismo da Igreja Católica. O catecismo é realmente um marco na história do Papa João Paulo II. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação sobre isso. Esse catecismo, que todos nós conhecemos muito bem, né? O catecismo da Igreja Católica, né? A gente sabe que existia um catecismo, o primeiro catecismo que houve na história da Igreja, o primeiro catecismo completo da história da Igreja, foi o chamado Catecismo Romano. Aquele catecismo que foi feito pelo Papa São Pio V em 1565, há mais de 400 anos, quando acabou o Concílio de Trento, né, por causa da reforma de Lutero. Houve aquele Concílio de Trento com 18 anos de duração, né, porque foi interrompido umas 3 vezes. E quando acabou o Concílio de Trento, o Papa Pio V mandou fazer um catecismo. Ou seja, vamos colocar no papel o que é a doutrina católica, né? Porque Lutero tinha questionado 95 pontos da doutrina católica e provocou uma verdadeira revolução na igreja, na Europa. A igreja perdeu praticamente 1/3 de seus filhos. Muito bem. Agora, depois de 400 e tantos anos, houve o Concílio Vaticano II, né, que terminou em 1965, e 20 anos depois, 1985, o Papa João Paulo II resolveu fazer um sínodo de bispos no Vaticano para darem assim fazer uma avaliação do Concílio Vaticano II, 20 anos depois do término do concílio. Porque andou acontecendo muitas coisas que perturbaram um pouco da vida da igreja, houve interpretações erradas do Vaticano, muitas pessoas querendo que a igreja rompesse com o passado, não foi nada disso, né? Houve um tal catecismo holandês que acabou sendo proibido pelo Vaticano. Houve também a teologia da libertação, querendo uma teologia baseada no marxismo. Então, por causa de tudo isso, o Papa João Paulo II convocou um sínodo do Vaticano em 85. E nesse sínodo, os bispos pediram a ele que fizesse um novo catecismo para colocar as coisas no devido lugar. Porque o catecismo anterior de Pio V já estava com mais de 400 anos. E o Papa João Paulo II disse que ele sentiu que precisava realmente desse catecismo. Então ele convocou, né, 12 cardeais, presididos pelo cardeal Ratzinger, que depois era o Papa Bento XVI,
né? E mais um grupo de 7 bispos coadjutores, especialistas em catequese, especialistas em liturgia, moral, dogmática, enfim, tudo aquilo que envolve o catecismo. E durante, então, aí, 6 anos essa equipe trabalhou até chegar num texto do catecismo, entregou para o Papa João Paulo II, o Papa encaminhou para todos os bispos do mundo darem seus pareceres, e depois, em 1992, né, em junho de 1992, ele aprovou o catecismo. E eu gostaria de lembrar aqui algumas palavras que o Papa disse quando ele aprovou o catecismo. Basta você pegar o seu catecismo, no começo dele tem uma constituição apostólica chamada Fidei Depositum, pela qual o Papa aprovou o catecismo, onde ele conta todas essas coisas e depois ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que esse catecismo, né, ele disse para os bispos da América Latina, quando ele esteve aqui em Santo Domingo, no dia 12 de outubro de 1992, quando se completou exatamente 500 anos da descoberta da América e do começo da evangelização da América. Ele fez questão de vir aqui exatamente no dia 12 de outubro de 1992 e falou para os bispos latino-americanos: esse catecismo que eu acabei de aprovar é o melhor dom que a igreja pôde fazer para a sua igreja e para, né, os fiéis. E aí, no texto que ele escreveu aqui, no catecismo, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, ele diz assim: peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir a sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Ou seja, ele pede aos pastores e aos fiéis que usem o catecismo assiduamente para evangelizar. Porque assim ninguém ensina o que quer da sua cabeça, ensina o que a igreja manda ensinar. Porque ele fala aqui também, quando ele fala do catecismo, ele diz que o catecismo é um texto de referência da fé católica, seguro e autêntico. Ele fala: quem quiser conhecer a doutrina católica, então está aqui no catecismo da Igreja Católica. Por isso eu gostaria de destacar esta obra do Papa João Paulo II, porque foi um marco. E eu queria aqui dizer uma coisa muito importante. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo um relativismo religioso, um relativismo moral, cada um querendo fazer a sua moral, cada um querendo fazer a sua religião, cada um querendo fazer... Opa, peraí, a igreja tem um catecismo. O catecismo não é um documento novo. O catecismo, ele é um compêndio de toda a doutrina católica de 2000 anos, revelada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, hoje é uma tábua de salvação, eu diria, para quem quiser realmente ser católico autêntico. Aí você não vai falar no seu nome, você fala em nome do catecismo. Então, esse foi um outro grande marco do Papa João Paulo II. Outro marco dele, importantíssimo, foi a aprovação do novo Código de Direito Canônico. Eu não sei se você sabe o que é o Código de Direito Canônico. Ele é como assim o estatuto da igreja. Cada instituição tem o seu estatuto, não tem? A igreja tem o Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? Rege, você está vendo aqui o brasão do Papa João Paulo II, escrito aí Totus Tuus, e esse M de Maria aí no brasão dele, porque ele que aprovou o Código de Direito Canônico novo em 1983. O código antigo era de 1917. Ele atualizou o Código de Direito Canônico e aprovou em 1900. E foi importantíssimo. Né? Os canonistas entendem que, né, da importância que foi essa mudança também aí do Código de Direito Canônico. Bom, tudo isso, meus irmãos, são coisas importantes, né? Eu gostaria de mostrar a você alguns dos documentos do Papa João Paulo II, que foram, assim, um outro marco dele, muito importante na sua vida, né? Então, por exemplo,
gostaria de falar rapidamente aqui das suas encíclicas. A primeira encíclica que ele escreveu, em 1979, foi uma encíclica chamada Jesus Cristo, Redentor dos Homens, Redentor Hominis, onde ele revelou as linhas assim mestras do seu pontificado. Uma coisa maravilhosa essa encíclica. Logo que ela foi publicada em 79, eu li, eu me lembro de uma frase que me marcou, nunca mais eu esqueci. O Papa fala assim: o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ou seja, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele não tem rumo. A vida não tem sentido para ele. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe qual é o sentido da vida, do sofrimento, do casamento, da morte, do sofrimento. Por quê? Porque o Papa diz: só Cristo revela o homem ao próprio homem. Ou seja, só Cristo diz a você quem você é. Um filho amado de Deus. Ok? Que Deus te ama, que tem para você, né, uma vida eterna preparada para você. Então, essa encíclica do Papa vale a pena você ler. Jesus Cristo, o Redentor do Homem. Foi a primeira encíclica dele, uma das mais maravilhosas. Depois ele escreveu aquela encíclica bonita, Divis in Misericordia, né? Rico em misericórdia. Essa encíclica foi de 1979 também. Ele escreveu sobre Deus Pai, rico em misericórdia. Então, você vê, ele escreveu sobre o Filho, depois ele escreveu sobre o Pai, depois ele vai escrever sobre o Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, nós não lemos essas coisas. É preciso ler. Sabe, muitas vezes o Papa fica meio que pregando no deserto. Meu Deus, ele é o vigário de Cristo na terra. Nós temos que ouvir a palavra dele. Depois ele escreveu em 81 uma encíclica que ele chamou de Laborem Exercitis, uma encíclica sobre o trabalho. Não é? Ele coloca assim, só sobre a dignidade do trabalho. E foi exatamente na comemoração de 90 anos da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que foi a primeira encíclica de fundo assim, social. Né? Quando começou o comunismo, o marxismo, o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, colocou. Então, o Papa aproveitou os 90 anos da encíclica e escreveu essa Laborem Exercitis, que foi publicado aí pelas editoras católicas. Okay? Depois nós tivemos, em 1985, ele escreveu uma encíclica bonita, Slavorum Apostoli, né, que é os apóstolos dos eslavos, exatamente sobre os santos São Cirilo e São Metódio, que são os padroeiros dos povos eslavos que evangelizaram, né, todos os povos eslavos, o pessoal da Polônia, da Hungria, da Rússia, etc. Bom, em 86, o Papa publicou o Dominum et Vivificantem, né, Senhor que dá a vida, exatamente sobre o Espírito Santo, né, na vida da igreja e no mundo. Você vê, ele tinha escrito já sobre Jesus Cristo, escreveu sobre o Pai, e agora escreve sobre também o Espírito Santo. Bom, em 87, ele escreveu a Redemptoris Mater, bonita, sobre a Mãe do Redentor, sobre Nossa Senhora. Tem coisas maravilhosas nessa encíclica, né? E fala exatamente sobre o culto mariano, né, na vida da igreja. Como é que deve ser esse culto mariano? Depois, em 87, ele escreveu a Solicitudo Rei Socialis, né, que é exatamente a solicitude pelas coisas sociais, né, mais uma encíclica de doutrina social da igreja. Né? E nessa encíclica ele fala sobre a reafirmação do papel da igreja nas questões sociais. A igreja não é alheia aos problemas de justiça, política, economia. Não, de jeito nenhum. Ele coloca com muita clareza. Em 1991, ele escreveu a Redemptoris Missio, sobre a missão do Redentor, né? Sobre exatamente o mandato missionário de Cristo à sua igreja, sobre, né, a missionariedade, o Cristo que envia a igreja em missão de evangelização. Em 1991 também ele escreveu a Centésimos Anos, né, exatamente sobre a questão social, o trabalho, o capital, o ensino, exatamente quando completaram-se 100 anos da encíclica Rerum Novarum. Ele já tinha escrito
né? Uma encíclica quando completou 90 anos da Rerum Novarum, quando se completou 100 anos, ele escreveu de novo. Aí você vê a importância que tem a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Sabe, meus irmãos, nesses tempos todos em que o mundo vive esse conflito todo que nós vemos, principalmente no Brasil, nada mais importante do que estudar a doutrina social da Igreja, né? Inclusive, eu mandei fazer um resumo de todos essas encíclicas, né? O Vaticano publicou, há uns 10 anos atrás, um compêndio de doutrina social da Igreja com mais de 500 páginas, alguma coisa que muito pouca gente lê. Então, eu pedi a um professor, doutor em filosofia, da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, doutor Paulo Serra da Silva, que fizesse um resumo sobre a doutrina social da Igreja. O que é isto? Né? Essa doutrina, que é um resumo, é um livro pequeno, é um resumo do compêndio de doutrina social da Igreja que o Vaticano fez há uns 10 anos atrás, que mostra o que a Igreja propõe para a solução dos problemas sociais do mundo, inclusive na parte da política, da economia, de mercado e de tudo mais. Então, essa encíclica do Papa foi muito importante, quando completaram os 100 anos aí da Rerum Novarum. Depois, em 1993, o Papa escreveu uma encíclica importantíssima de cunho moral, a Veritatis Splendor, né? O esplendor da verdade. Jesus é o esplendor da verdade. Nessa encíclica, meus irmãos, ele fala sobre os fundamentos da moral católica. E aqui eu queria ler para você algumas coisas que o Papa fala sobre isso. Ele diz assim, quando ele fala dessa questão, né, da moral católica, ele colocou uma preocupação muito grande com relação ao relativismo moral que tem havido hoje na Igreja, inclusive em relação aos seminários. Vou ler para você um pedacinho. Ele fala assim, olha, ele vê uma grave contestação ao patrimônio moral da Igreja. Ele diz isso, olha, não se trata de contestações parciais e ocasionais, mas de uma discussão global e sistemática do patrimônio moral da Igreja. Ou seja, é uma coisa muito séria que o Papa fala. Ele diz assim, rejeita-se assim a doutrina tradicional sobre a lei natural, sobre a universalidade e a permanente validade dos seus preceitos. Consideram-se simplesmente inaceitáveis alguns ensinamentos morais da Igreja. Está no número 4 da encíclica dele, O Esplendor da Verdade. Ou seja, o Papa vê uma contestação moral, ele fala dentro da Igreja, não está falando fora da Igreja, não. E ele chama atenção para o fato grave de que, abre aspas, ele falando, a discordância entre a resposta tradicional da Igreja e algumas posições teológicas que está acontecendo mesmo nos seminários e faculdades da Igreja. Ele mostra a contestação que existe quanto à moral tradicional da Igreja. E ele coloca assim o seguinte, nas razões que geram esta crise moral, né, o Papa vê o questionamento que se faz aos mandamentos da lei de Deus. Se questiona até os mandamentos, ele fala, que estão escritos no coração do homem e que fazem parte da aliança de Deus com o homem, a aliança que foi selada lá no Monte Horebe. E o Papa diz assim, que para resolver essa crise moral que está acontecendo na Igreja, ele fala assim, a luz da face de Deus resplandece em toda a sua beleza no rosto de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Ele cita lá Colossenses 1,15. Resplendor da sua glória, Hebreus 1,3, cheio de graça e de verdade, João 4,6. Por isso, a resposta decisiva a cada interrogação do homem, e particularmente as suas questões religiosas e morais, é dada por Jesus Cristo. Bom, aí o Papa coloca uma coisa muito importante na encíclica. Olha o que ele diz nessa encíclica Esplendor da Verdade. Ele diz assim, no centro da crise moral, ele revela qual é a sua causa. O homem quer ocupar o lugar de Deus. Está aí.
Quando ele fala do aborto, ele fala isso. Quando ele fala da eutanásia, ele fala isso. Quando ele fala da manipulação de embriões, ele fala isso. O homem quer ocupar o lugar de Deus. Ele diz, a revelação ensina que não pertence ao homem o poder de decidir o bem e o mal, mas somente a Deus. Conforme está lá no livro do Gênesis. O pecado de Adão e Eva qual foi? Foi querer ser como Deus, assumir o lugar de Deus. Então ele coloca aqui, a liberdade do homem encontra sua plena e verdadeira realização na lei moral que Deus dá ao homem, não na lei moral que o homem quer criar. Ele diz, Deus, que só é bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem. E devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. Então, o Papa chama a atenção nessa encíclica dele, Jesus Cristo, o esplendor da verdade, para que as pessoas, né? É uma encíclica de cunho moral, de fundo moral. Bom, depois também, ele colocou uma outra encíclica muito importante, que é o Evangelho da Vida. Evangelium Vitae, que é de 1995, né? Sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Bom, nesse Evangelho da Vida, nós conhecemos muito bem, o Papa fala do aborto, o Papa fala da eutanásia, né? Apressar a morte das pessoas antes da morte natural. Ele fala da manipulação de embriões, transformar, né? Fazer as células embrionárias, né? Aqui está o Evangelho da Vida, né? Enfim, a vida. E ele fala nessa encíclica do Evangelho da Vida muitas coisas importantes, sabe? Eu estou colocando essas coisas aqui porque eu gostaria de deixar assim uma sugestão de que você que está acompanhando, leia essas encíclicas, sobretudo o Esplendor da Verdade, o Evangelho da Vida, a Fé e a Razão, Fides et Ratio, foi a última encíclica que ele escreveu, para que a gente, sabe, sinta com a igreja o que esse homem sentia. Esse santo extraordinário que é um gigante. Aqui você tem, por exemplo, a Fides et Ratio, em latim, fé e razão. Nessa encíclica, por exemplo, o Papa diz uma coisa maravilhosa, né? Não existe oposição entre a fé e a razão. Essa oposição que os ateus querem colocar, os materialistas querem colocar, que a fé não tem nada a ver com a razão, o Papa anula isso radicalmente. Não. Ele diz assim, ele começa a encíclica dele dizendo assim, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano levanta voo para compreender a verdade. Okay? Então ele enfatiza a importância da filosofia, ele enfatiza a importância da teologia andarem juntas, porque a filosofia ensina a pensar, é o uso da razão, e a teologia é a fé, é a revelação. A ciência procura a verdade no laboratório, né? A fé recebe a verdade revelada, as duas se encontram. A ciência fortalece a fé fortalece a ciência. Eu até escrevi um livro, como eu vivi na minha vida muito a questão da ciência e da fé, porque eu fiz doutorado em física e, ao mesmo tempo que eu fazia meu doutorado em física, no ITA, em São José dos Campos, eu fazia também um curso de teologia. E como para mim foi uma coisa muito importante, a ciência e a fé, eu escrevi até um livro, Ciência e Fé em Harmonia. E aqui eu coloco não só a minha experiência como cientista, mas eu coloco aqui a experiência de muitos cientistas, como, por exemplo, o Dr. Pasteur, que foi o pai da microbiologia, né? O Dr. Millikan, que foi o homem que descobriu a carga elementar do elétron, né? O Dr. Cauchy, um dos maiores matemáticos do mundo, Gauss, homens que... o Dr. Max Planck foi um dos maiores físicos da modernidade, homens que tinham uma fé extraordinária em Deus. Então, João Paulo II deixou essa encíclica Fé e Razão. Eu queria colocar rapidamente aqui também alguma coisa que ele colocou sobre a encíclica O Evangelho da Vida. Ele diz assim, a vida humana é sagrada e inviolável em cada momento da sua existência.
inclusive na fase inicial que precede o nascimento, ou seja, no útero da mãe. Ele diz: só Deus é dono da vida. O homem é chamado a uma plenitude de vida que se estende muito para além das dimensões da sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. A vida do homem é uma participação na vida de Deus. Que coisa interessante o Papa coloca aqui. Ele fala assim: uma grave derrocada moral, opções, outrora consideradas unanimemente criminosas e rejeitadas pelo senso moral comum, tornam-se pouco a pouco socialmente respeitáveis. Quer dizer, algo que há pouco tempo atrás era um absurdo, o Papa diz, agora começa a ser aceito. Né? Ele fala: o século XX ficará considerado uma época de ataques maciços contra a vida, uma série infindável de guerras e um massacre permanente de vidas humanas inocentes. Os falsos profetas e os falsos mestres conheceram o maior sucesso possível. Meus irmãos, essa frase aqui é impressionante. Os falsos profetas, materialistas, né? E os falsos mestres, filósofos, ateus, né? Conheceram o maior sucesso possível. Por isso ele fala que o século XX ficará considerado uma época de ataques maciços à vida. Sabe, nessa encíclica, o Evangelho da Vida, que pouca gente leu, infelizmente, ele coloca isso bem claro. A gente entende, olha o que ele diz aqui, no número 18, ele diz assim: a verdade é que estamos perante uma objetiva conjura contra a vida, ou seja, uma conspiração contra a vida, que vê também implicadas instituições internacionais, como a ONU, por exemplo, empenhadas a encorajar e programar verdadeiras e próprias campanhas para difundir a contracepção, a esterilização e o aborto. Está lá no 18 do Evangelho da Vida. Bom, vou aproveitar esse final de programa que nós ainda temos para responder aqui algumas perguntas que estão aqui na minha mão. A Liminha Feitosa diz assim: professor, se nas Escrituras Deus diz que não cederia sua glória a ninguém, então por que a igreja faz essas acepções de pessoas especiais, dado que o mesmo Espírito Santo dá seus dons conforme determinado na presciência divina? Bom, eu estou entendendo aqui por que a igreja faz essas acepções de pessoas especiais. Não é que a igreja faz acepções especiais, ele reconhece os dons de Deus nessas pessoas, especialmente os grandes santos, como João Paulo II. Homens que, com a graça de Deus, com o poder de Deus, se destacaram. Mas quando você dá glória a um santo, você está glorificando quem? Você está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele é santo pela graça e pela obra de Deus, pela bênção de Deus. Senão não seria. Esse é um dos sentidos do culto aos santos. Glorificar um santo, né, é você dizer glória a Deus. Ele é santo por causa de Deus. Ok? A Rosali pergunta o seguinte: a irmã Lúcia falou que um dos sinais dos tempos que Nossa Senhora falou é a intenção de destruir as famílias. O senhor acha que diante do que estamos passando, já estamos a esses tempos? Rosali, eu acho que sim. A irmã Lúcia, o Papa João Paulo II, ele criou no Vaticano um instituto chamado Instituto para a Família, que agora, inclusive, o Papa Francisco transformou em Pontifício Conselho, Instituto da Família. Ele deu um destaque maior agora. Quando João Paulo II fundou esse Instituto da Família, ele chamou o cardeal Carlo Caffarra, que era cardeal de Bolonha, na Itália, que morreu este ano, e pediu ao cardeal Carlo Caffarra que presidisse esse instituto. E o cardeal Caffarra foi conversar com a irmã Lúcia, que ainda era viva, e pediu à irmã Lúcia que rezasse por este instituto. E a irmã Lúcia falou para ele algo que foi publicado no jornal italiano, que realmente a grande ofensiva do demônio seria contra a família e contra a vida. Ora, o que nós estamos assistindo hoje? Um ataque violento à família e um ataque violento à vida.
A vida, acabei de ler aqui o Papa falando, que a vida está jurada de morte. Há uma conspiração contra a vida. É o aborto, é a eutanásia, é a guerra, é a manipulação de embriões. E também ele coloca contra a família. Né? É o divórcio, né? São as famílias alternativas que vão sendo criadas, ou seja, famílias que não são aquilo que Deus instituiu. O homem unido com a mulher, sereis uma só carne, crescei e multiplicai. Então nós estamos vendo aí, né, ideologia de gênero, uma série de coisas que assim nitidamente destroem a família. Os bispos têm falado, o Papa tem falado muitas vezes sobre isso. Ou seja, então, não há como negar que nós estamos vivendo esses tempos. Jesus manda a gente analisar os sinais dos tempos. Olha os sinais dos tempos. Ele fala, quando vocês vê nuvem aparecendo lá no Ocidente, você sabe que vai chover. Quando você vê o vento sofrendo lá do Oriente, você sabe que vai chover. E os sinais dos tempos, não sabe ver? Aí, são sinais, não há como a gente negar. Eu não estou dizendo que Jesus está voltando, que já vai ser o fim do mundo aí, não. Mas que nós estamos vivendo esse tempo, é difícil negar. Bom, o Cleiton Eliazar pergunta o seguinte, em que o segredo ou as aparições de Fátima são atuais, considerando o contexto de seu aparecimento no início do século passado, com o comunismo, etc. Bom, o Papa Bento XVI, quando ele interpretou o segredo de Fátima, e que o cardeal Sodano leu lá na praça, né, da Basílica de Fátima, no ano 2000, Bento XVI diz o seguinte, que o segredo de Fátima não se esgotou. Ou seja, a recomendação de Nossa Senhora de que reze o terço, etc., etc., continua válido. Porque, veja bem, aquilo que aconteceu ali no comunismo querendo destruir a igreja, né, foi vencido uma etapa do problema. Caiu o muro de Berlim, caiu o comunismo na Rússia, aqueles países todos se libertaram do jugo comunista. Hoje a Polônia está libertada, a Tchecoslováquia se transformou em 2 países, a Sérvia e outro país. Enfim, se libertou a Bulgária, a Romênia, a Polônia, a Alemanha Oriental se uniu de novo com a Alemanha Ocidental, de novo, graças a Deus. Mas o ataque do demônio contra a igreja vai continuar até o Cristo voltar. Então, o Papa diz, a recomendação de Nossa Senhora do terceiro segredo continua, ok? No sentido de que o cristão deve continuar alerta, rezando, oferecendo a Deus as suas penitências, as suas orações, seus jejuns, né, pela salvação do mundo. O Luiz Marcelo diz, como conseguimos as encíclicas? O Marcelo, se você entrar no site do Vaticano, que é www.vatican, com N, porque na verdade é em inglês, né? Vatican em N, .va, Vatican com N.va. Você entra lá, onde tem João Paulo II, encíclicas, ou então você vai lá na busca e põe lá encíclicas. Você pode copiar todas as encíclicas aí. Agora, as editoras também publicaram, por exemplo, como eu mostrei aqui, várias publicações aí, da Paulo, da Paulinas, da própria Canção Nova, tem publicado as encíclicas dos papas. Muito bem. Cristiane Batista, como é feita a consagração à Nossa Senhora? Ô, Cristiane, eu penso que uma das maneiras bonitas é com a música que nós cantamos, né? Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro a vós, inteiramente todo o meu ser, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, né? Porque assim sou vosso, boa e incomparável Mãe. Agora, veja bem, você pode fazer a sua consagração. Quando eu faço a minha consagração à Nossa Senhora, eu me consagro, né? Nossa Senhora, me consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, minha mente, minha vida, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, meu trabalho, meu sofrimento, minhas alegrias. Consagro minha família, meus filhos, né? Minha filha, meus netos, minhas netas. Consagre tudo o que você quiser com suas palavras. Sinta-se diante de uma mãe que está com o coração aberto, braços abertos para receber. Faça isso todos os dias, até mais uma vez por dia. Né? É um canto bonito, né? Da consagração que nós conhecemos, é uma outra forma também. A consagração de São Luís de Montfort, né?
do livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que eu mostrei. É uma consagração muito especial no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que São Luís de Montfort propõe. E que coisa interessante, né? O nosso querido Frei, aqui, primeiro santo brasileiro, né? Fez a sua consagração a Nossa Senhora e assinou com o próprio sangue, né? Porque nessa consagração de São Luís de Montfort, ele pede que você escreva a sua consagração, ele dá uma fórmula, né? Então, o Frei Antônio Galvão, quando fez a consagração dele, inclusive eu vi aqui no museu dele em Guaratinguetá, num quadro, né, como ele fez e assinado por ele e assinado com o próprio sangue. Fiquei impressionado de ver aquilo. Muito bem, então aqui a pergunta da Luciana Olivier: como começar a ler o Catecismo da Igreja Católica? Não sei por onde começar. Luciana, o Catecismo pode ser usado de várias maneiras. Ele tem 4 partes. A primeira parte é o credo, é a doutrina, vamos dizer assim, a teologia dogmática, os dogmas, 12 dogmas. Segunda parte, os sacramentos. Terceira parte, a moral católica, baseada nos mandamentos. E a quarta parte, a espiritualidade. Então, você pode ler por parte. Se você quiser, você pode ler a primeira página até a última página. Eu quero primeiro estudar sobre os 7 sacramentos. Então, pega a segunda parte. Olha no índice aí, segunda parte. Eu quero estudar sobre a moral católica, os mandamentos. Então, você pega a terceira parte. Eu quero estudar sobre a oração. Então, você pega a quarta parte. Eu quero estudar os dogmas da fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, do céu, da terra, o que é a criação. Os dogmas sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre Maria, estão na primeira parte. Ok? Agora, o catecismo também, ele traz no fim, você sabe que ele está numerado, cada parágrafo do catecismo recebe um número, né? Esse número ele fica em negrito, eu vou mostrar aqui, né? Ao lado da página aparecem uns números em negrito, né? Que são os números dos parágrafos do catecismo. Então, o catecismo tem 2.865 parágrafos. Se você quer estudar um assunto no catecismo, você pode ir lá no índice temático do catecismo, que fica lá no fim do catecismo. Tem um resumo muito grande chamado índice temático, em que você acha por assunto, aqui, ou melhor, índice analítico, melhor do que índice temático. Você encontra, né, está na página 800, até fácil de guardar, onde em ordem alfabética os assuntos. Então, você quer saber o que o catecismo fala, por exemplo, sobre purgatório. Aí você vai lá na letra P, porque está em ordem alfabética, você encontra purgatório, pronto, está aqui. E você vai encontrar ali na frente da palavra purgatório, você vai encontrar um número, 1030. O que é esse número? É o parágrafo do catecismo que fala sobre purgatório. Para facilitar o uso do catecismo, eu escrevi um livro. Eu fiz um dicionário baseado no catecismo, que eu chamei de O Catecismo Responde de A a Z. O que é esse dicionário que eu fiz? Eu fiz um dicionário baseado no catecismo. O catecismo responde de A a Z. Então, é um dicionário, tem ordem alfabética, de A a Z, como um dicionário de português. Você quer saber o que o catecismo fala de, não sei, purgatório. Então, você vai aqui na letra P, como um dicionário comum. Na letra P, palavra purgatório. E aí você vai encontrar transcrito o que o catecismo fala de purgatório. Eu não mudei nada. Ok? Exatamente o que o catecismo fala, eu transcrevi aqui. Para ajudar a gente exatamente a conhecer a doutrina da Igreja Católica e a gente sentir com a Igreja, viver com a Igreja. Ok? Bem, meus irmãos, 1 hora de programa, 1 hora de conversa. Olha, eu teria aqui ainda muita coisa para conversar sobre o Papa João Paulo II, mas eu penso que o mais importante a gente colocou aqui, né? Ontem foi o seu dia, a igreja normalmente passa para segunda-feira a celebração, então hoje é um dia de graça e de bênçãos. Nós vamos pedir ao Papa João Paulo II as graças e bênçãos que nós precisamos. E eu quero terminar esse programa exatamente pedindo isso ao nosso querido Santo João Paulo II, que todos nós ouvimos aí
pela televisão, pela rádio. Eu ouvi aqui no Brasil. Ele esteve 4 vezes no Brasil. Eu ouvi aqui no Brasil, uma vez quando ele esteve aqui em Aparecida. E hoje no céu, sem dúvida, intercede pelo nosso Brasil, porque ele gostava muito do Brasil. Não é? Então, eu quero pedir ao Senhor, pela intercessão do Papa João Paulo II, que conceda a todos nós as graças e bênçãos que hoje nós precisamos. Você que me acompanhou aí nessa hora inteira, né, ouvindo tantas coisas sobre ele, que pela intercessão do Papa João Paulo II você consiga a graça que nesta noite você precisa. Seja para você, seja para sua família, seja graças de doença, sobre problemas de todas as ordens, tribulações, aflições, né? Que pela intercessão do Papa João Paulo II, o Senhor conceda a nós nesta noite a sua graça e a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Um grande abraço. Se Deus quiser, amanhã nós teremos mais um programa. Nós faremos neste mesmo horário, às 20 horas.